e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus pairava. Como ela não tinha forma, o Espírito de Deus não tinha lugar para ele habitar, correto? O Espírito estava ali flutuando, pairando, porque ela estava sem forma. Então ela estava sem forma por quê? O que traz forma é a palavra. Deus disse: haja luz, haja isso. Com a palavra trouxe forma. Então o ser humano está sem forma, está sem característica, o cristão e a igreja. Por quê? Tirou aquilo que traz forma, a palavra, a doutrina bíblica, a sã doutrina de Cristo. E quando ele tira a palavra, fica sem forma. Quando Deus aqui disse: haja luz e houve luz, trouxe forma, igreja. O Espírito não tinha onde habitar. Mas depois que Deus reconstruiu a terra, haja luz, oceano, peixes, mares, ele diz: Moisés, agora faz tenda para mim, que eu vou habitar. Agora faz tempo para mim. Então, depois que a terra teve forma, o Espírito não ficou pairando mais. Ele se assentou, ele morou, ele habitou na terra. Correto? O que eu aprendo aqui? O Espírito só habitou no templo e no tabernáculo depois que Deus, pela sua palavra, trouxe forma. Então eu aprendo aqui que se a igreja está sem forma, o Espírito não pode habitar nela, porque o Espírito só passou a habitar na terra depois que, pela palavra, Deus trouxe forma a ela. O que eu estou vendo então? Se uma igreja está sem a característica cristã, se uma igreja está sem o perfil, sem a identidade cristã, e por que ela está? Porque ela saiu do fundamento bíblico, ela também não pode ter a plenitude do Espírito Santo. O quê? Não pode ter o Espírito Santo? Então o que está acontecendo aí? Que está com título de avivamento? É unção do riso, é arrebatamento de sentido, é tudo quanto é dom do Espírito, é curas extraordinárias. Essas igrejas, se não estão fundadas na palavra, a manifestação que ocorre não é divina. O Espírito só se assentou, só entrou, o Espírito só encheu a terra quando ela quando ela trouxe forma novamente pela palavra. Antes da palavra trazer forma, o Espírito não habitava. Então, se hoje está descaracterizado o cristianismo, se hoje está sem forma, porque tirou a palavra, o que está acontecendo aí não é obra do Espírito Santo. Como você sabe? O Espírito Santo só atua em concordância, em consonância com a palavra. Se não tem fundamento cristão no Espírito Santo, vamos lá, quer ver? João 14, 15, 16. Vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Quando ele vier, fará lembrar tudo quanto eu tenho dito. O que é que Jesus disse? A palavra de Deus, quando o Espírito Santo mover, atuar, tem que ter fundamento bíblico. Outro versículo: quando o Consolador vier, ele testificará de mim. Olha que coisa linda. A manifestação do Espírito tem que testificar de Cristo. Quando o Espírito se manifestar numa igreja, testificará do verbo de Deus, a palavra. Toda manifestação espiritual tem que ter fundamento bíblico, senão não é manifestação do Espírito. Pode ser lindo, pode ter multidão, pode ter curas estapafúrdias, tem respaldo bíblico. O que estão ensinando dentro desses supostos avivamentos é o evangelho, é a sã doutrina de pastor, mas é bonito, o povo chora, pastor, o câncer sai, pastor, as criancinhas, não fala isso, pastor, não é de se maravilhar que Satanás se transfigura em anjo de luz.
Não adianta, meu irmão. É sim, sim e não, não. Não adianta. A Bíblia diz que Jeremias, lá em Samaria, lá naquela época, já estava com problema. Ele diz assim: vós profetizais por Baal. Como é que é? Vocês ministros, principalmente no meio pentecostal, profecia, visão, revelação. O cara adultera, o cara bebe, rouba dinheiro, não tem vida de oração, mas profetiza, ora em língua, revela. Pode ser inspiração demoníaca. Vós profetizais por Baal significa, vocês profetizam inspirados por demônios. Foi isso que ele falou. Olha que coisa séria. Então não é brinquedo não, meu irmão. Então não é obra do Espírito Santo, porque não tem fundamento, o Espírito Santo não vai atuar. Uma igreja que nunca fala de pecado, o Espírito Santo não está lá não. Por que que não está lá? Porque a obra dele, a primeira coisa a fazer, quando ele vier, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Agora o Espírito Santo ele está deitando e rolando na igreja. O Espírito Santo vai com tanto poder que ninguém fica de pé. Mas espera aí, está falando de pecado?